Assista agora o programa Mais Cidadão. Olá, amigos e amigas do nosso programa Mais Cidadão. Que grande alegria e satisfação esse nosso encontro semanal. Já chegamos aos 2 últimos meses do ano. Meses estes muito esperados por inúmeros estudantes de todo o Brasil. Por quê? Porque é a época dos vestibulares. Em nossa região de Campinas encontram-se renomadas universidades, tais como a PUC de Campinas, a Unicamp e outras que merecem o maior respeito de todos nós. As provas dessas instituições sempre foram referência nacional, pelo nível de exigência das questões dos seus vestibulares. Por isso, entrevistei a professora Maria Luísa de Uzum Freitas, ela que é responsável pelo vestibular da PUC Campinas, e também o professor Edmundo Capelas de Oliveira, que é o coordenador executivo do vestibular da Unicamp. Tenho a certeza de que esta matéria vai ajudar muitos estudantes a tirarem as suas dúvidas, aos pais, familiares, todo mundo querendo ver o seu filho ingressando na universidade. Durante as entrevistas, eles falaram das novidades dos vestibulares 2015, as dificuldades, como se preparar e dão dicas valiosas aos alunos nessa reta final de realização das provas. E olha aí, no segundo bloco de nosso programa de hoje, a nossa querida chefe e apresentadora Silvia Coelho preparou um magnífico e suave risoto de beterraba. Sabe com o quê? Com nozes, acompanhado de medalhões de filé mignon, um prato, olha, irresistível. Bom, eu convido vocês para assistirem à minha entrevista com a professora Maria Luísa de Uzum Freitas e com o professor Edmundo Capelas de Oliveira, sobre o vestibular 2015, uma da PUC e outro da Unicamp. Nessa época, em todos os anos, temos vestibular. É época de apreensão, de nervosismo, de esperança. É a época em que os alunos que saem do ensino médio querem entrar na Universidade Brasileira. Aqui na nossa região nós temos várias universidades e faculdades de prestígio, que são bem reconhecidas pelo MEC. Nós escolhemos 2 para conversar com vocês, que são pais, que são alunos, candidatos e que podem representar muito bem esse conjunto de instituições. Começamos pela PUC de Campinas, universidade onde eu tive naturalmente o privilégio de ter sido reitor. Aqui na PUC de Campinas, nós temos como coordenadora do vestibular a professora Maria Luísa Uzum de Freitas, que vai falar para a gente as novidades e dar as dicas para o vestibular 2015. Bom, é um prazer estar aqui com o senhor, né? Agradeço essa oportunidade e estou então à disposição para tentar colaborar com esse nosso candidato, né? Com esse nosso aluno, futuro aluno, né? Possivelmente. Pois é. Uhum. Como é que nós estamos de candidatos esse ano em relação ao ano passado? Bom, ano a ano nós percebemos um número maior, né, de candidatos interessados em participar do processo seletivo, né, do vestibular da PUC Campinas. Quantos por cento a mais em relação a 2014? Em torno de 10 a 15% em 10 a relação 15%. ao 2014. É um aumento significativo. Com e vai certeza. caber todo mundo dentro aqui do Campus 1, Campus 2, Prédio Central, ou precisa arrumar outras instalações para caber toda essa gente? Essa é uma das nossas novidades, né? Dessa vez nós estamos ampliando os locais de provas, então além das dependências da nossa universidade, que é Campus 1, Campus 2, Campus Central, Colégio Pio XII, nós estamos utilizando mais 6 locais da região de Campinas para a realização das provas. Eu espero que história de candidatos no vestibular. E em relação ao ano de 2014, quais são as principais novidades que a senhora poderia colocar para quem está interessado em ingressar na PUC Campinas? Ok. Bom, uma das novidades é então os locais externos, né, para a realização das provas. Uma outra novidade diz respeito ao curso de medicina, a prova específica do curso de medicina, mais especificamente
em relação à correção das provas. Pois não. Né? No ano passado, nós modificamos a prova específica do curso de medicina. De questões objetivas, nós transformamos em questões discursivas. Então, hoje o candidato vai se deparar com 4 questões discursivas. Não é só preencher teste. Não. Ele vai tem que dissertar, elaborar uma dissertação sobre perguntas. Isso mesmo. Tá. Então, ele terá 4 questões envolvendo conteúdos de química e de biologia. Tá. Né, que são áreas, vamos dizer assim, que o futuro médico tem que ter um conhecimento maior nessas partes, né, de conteúdos que vão ser base para a sua formação. Exatamente. Na verdade, nós pensamos de forma a qualificarmos ainda mais o processo seletivo dos candidatos ao curso de medicina. Então, para este ano, nós estamos modificando a forma de correção de provas. Como é que vai ser? Então, somente serão corrigidas as provas específicas dos candidatos com maiores pontuações na prova de conhecimentos gerais, no limite de 10 vezes o número de vagas. Em relação a essas provas específicas, além de medicina, tem arquitetura que tem também, né? Isso, nós temos, na verdade, no dia 28 de novembro, sexta-feira, das 14 às 18 horas, as provas específicas aos cursos de arquitetura, urbanismo, direito e medicina. Né? Direito também mostra o quê? Um pouco mais de habilidade em compreensão de texto, redação, coisa desse tipo, Língua né? portuguesa, história e literatura brasileira. História e literatura. Isso. Tá certo. Agora, o que o candidato que vai prestar vestibular em arquitetura e urbanismo pode esperar dessa prova específica, né? Na verdade, nós estamos verificando quais são as suas tendências pessoais em relação a esse curso, né? Ele vai se deparar com uma questão prática de habilidade em linguagem arquitetônica, onde, por meio de elementos de linguagem visual, nós esperamos que ele consiga fazer uma composição de um trabalho concreto. Tá. Então, ele será avaliado, entre outras coisas, com relação à sua expressividade. Ele precisa desenhar alguma coisa ou não? As propostas são diversas. Né? Ele terá elementos de linguagem visual e ele vai compor um trabalho, ele vai elaborar um trabalho. Portanto, estaremos verificando também o nível de elaboração do pensamento lógico construtivo, a sua criatividade, expressividade. Bom, o vestibular da PUC será nos dias 28 e 29 de novembro. E 29. Isso. Bom, em relação a novos cursos, quais são as inovações que a PUC de Campinas trouxe para 2015? Bom, nós estamos com 2 novos cursos, né? Um é na área no Centro de Ciências e Linguagem e Comunicação, que é o curso de Design Digital. Nós estamos oferecendo 60 vagas para o período matutino, aqui no Campus 1. Esse curso ele terá a duração de 8 semestres. E também estamos oferecendo o bacharelado em Filosofia, também com 60 vagas, será oferecido aqui no Campus 1, no período matutino. Ele terá a duração de 6 semestres. Esse curso, ele é do Centro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas aqui da nossa universidade. Bom, professora, eu queria lhe agradecer, parabenizar pela organização do vestibular. Eu agradeço a oportunidade, uma boa sorte a todos os candidatos que se encontram aí, né, nessa fase tão importante da vida. Bom, pessoal, agora chegou a vez da nossa querida Unicamp, a nossa universidade que tem prestígio nacional e internacional. Certamente aqueles alunos que querem estudar numa universidade pública vão aproveitar muito a nossa conversa com o professor Edmundo Capelas de Oliveira, ele que é o coordenador do vestibular da Unicamp. Tudo bom, Edmundo? Tudo bem. É uma alegria estar aqui com você. Eu queria saber o seguinte: quais são as novidades do vestibular 2015 da Unicamp em relação aos anteriores? O alocar a redação da primeira para a segunda fase, nós tivemos que fazer algumas mudanças. Quais são? A primeira delas, que a nossa prova de primeira fase é exclusivamente com questões objetivas. Então serão 90 questões, 14 questões de língua portuguesa e literaturas de língua portuguesa, 14 questões de matemática, 10 questões de física, 10 questões de química, 10 questões de biologia, 10 questões de história englobando sociologia, 10 questões de geografia englobando filosofia, e nós trouxemos
as questões de inglês que estavam na segunda fase para a primeira fase. Então, a Serão redação 8, sai da primeira, vai para a segunda, inglês sai da segunda, vem para a primeira. Vem para a primeira, perfeitamente. E a novidade da primeira fase nossa serão as 4 questões que nós estamos chamando de 4 questões interdisciplinares. Tá. São Então, aquelas questões em que vários campos do conhecimento estão presentes Perfeito. para o aluno ver, para ver se o aluno tem condições de interpretar tudo isso e trabalhar com a interdisciplinaridade. Perfeitamente. Nós solicitamos dos presidentes de banca, exclusivamente dos presidentes de banca, que montassem 4 questões. Na verdade, 8 questões, porque 4 são titulares e 4 são as chamadas reservas. Perfeito. Tá. Em relação aos alunos inscritos no vestibular, em relação ao ano passado, houve aumento, diminuição ou mais ou menos está tudo igual? Não houve um aumento. O ano passado eram 73.818, este ano são 77.148, aproximadamente 4,6%, 4,7%. Quase 5% quase de 5% alteração. de alteração. A Unicamp, como é que ela considera o resultado do Enem para, vamos dizer, ajudar o aluno a ingressar no Unicamp? Bom, são 2 etapas. A primeira etapa é o estudante tem que optar por quero que utilize o Enem. Se Então, ele optou, manifestação de interesse. ao início, ele tem que, a hora preencher lá o questionário, ele tem que optar. Quero que o Enem faça parte da minha nota. Tá. Segunda etapa. O governo tem que liberar as notas do Enem num prazo de modo que nós consigamos colocar a porcentagem na nota. Se não, tem que pegar do ano anterior? Perfeitamente, do ano anterior, ou esperar quando sair, porque nós podemos sempre escolher entre as 2 melhores, entre 2 notas a melhor nota para compor o Enem. Então, o estudante fez 2012, 2013, ele pode escolher a melhor. A melhor. Se 2013, 2014 e 2014 não saiu na época certa, Você precisa pegar o anterior. nós precisamos pegar o anterior e se depois que sair a nota for melhor, a gente retroage e utiliza a entendi. melhor. E me fala uma coisa, qual é a percentagem de uso do Enem dentro do conjunto dos critérios da Unicamp? Perfeitamente. São 20% da nota, desde que a soma de 20% da nota do Enem com 80% da nota da Unicamp seja maior que a nota só da Unicamp. Elas são padronizadas em 500 sei. e se o 20% mais 80% for maior que a nota da Unicamp, é utilizado o Enem. Caso contrário, fica apenas a nota do... Quer dizer, o objetivo é ajudar Melhorar. o aluno sem atrapalhá-lo, Sem né? dúvida alguma. Tá certo. As datas do vestibular da Unicamp, só para a gente lembrar o pessoal. Perfeito. Dia 23 de novembro é a primeira fase, a segunda fase dia 11, 12 e 13 de janeiro. Tá. Eu gostaria só de lembrar que a segunda fase nossa continua uns 3 dias e apenas 2 provas por dia. Então, as provas são da seguinte maneira. No primeiro dia, literatura e língua portuguesa e a redação. Tá. São 2 gêneros de redação. No segundo dia, serão as provas de história e geografia, junto com sociologia e filosofia e matemática. E no terceiro dia e último dia, física, química e biologia. Tá, todas elas com 6 questões, ao contrário do que era o ano passado, 8 questões. Tá bom. Então, você que quer entrar na Unicamp, teve aqui informações do coordenador executivo de todo o vestibular da Unicamp. Edmundo, muito obrigado pela sua participação. Eu que lhe agradeço. Espero que o vestibular da Unicamp, como todos os anos, siga sem problema nenhum, consiga selecionar muito bem gente que seja capaz, no futuro, de contribuir muito para o nosso país. Assim espero. Muito obrigado. Um grande Eu abraço. que lhe agradeço. Tudo de bom.